Olá amigos, obrigado por acompanhar nosso canal. Estamos de volta depois de algum tempo sem gravar. Voltamos aí agora com alguns vídeos bastante interessantes e desta vez vamos falar sobre a priorização de chamados para a sua central de serviço. Como definir a fila de atendimento dos chamados para atendimento na sua central de serviços, ou seja, você pode usar vários critérios para fazer esse atendimento. O primeiro deles, por exemplo, poderia ser definir o próprio serviço, utilizando os serviços que são mais importantes para a sua organização. Observando a ordem de importância, a criticidade desse serviço, a sazonalidade de serviços, então a gente vai definir uma série de critérios e vamos com isso criar um roteirinho para que você possa utilizar isso de uma forma bastante simples, bastante tranquila na sua central de serviço no seu dia a dia. O primeiro critério que a gente adota, e claro, partindo desse princípio a gente já entende que você tem um catálogo de serviços, é o próprio serviço, como já foi falado. Esse serviço você pode elencá-los como serviços críticos para a sua organização e serviços que são do cotidiano ou serviços que precisam ser mantidos com uma frequência bastante alta dentro da sua organização. Para isso, você tem que observar a importância desses serviços e definir uma prioridade para eles. O serviço, por exemplo, do RP é mais importante que o serviço de e-mail dentro da organização. E por isso, entrar um chamado solicitando algo com relação a este serviço, ele deve ser atendido em primeiro lugar. Um outro critério que pode ser adotado é porque os serviços eles podem ter também uma sazonalidade dentro da organização. Por exemplo, um software, o serviço lá da folha de pagamentos, ele é mais crítico no momento do fechamento da folha de pagamentos no final do mês. E desta forma, então, ele se torna mais importante nesse momento. Entretanto, na metade do mês e tal, ele acaba sendo até um serviço esquecido. Por isso, usar esse critério somente do serviço nem sempre é um bom critério, porque o serviço pode, como falei já, seguir essas variações de sazonalidade. Mas, a partir disso, você pode combinar esse primeiro critério, o critério do serviço, com um outro critério que seria o tipo do chamado, que a gente pode estabelecer tipos, por exemplo, chamados que causam problema ou causam indisponibilidade aos serviços e os chamados que são de solicitação, de melhorias ou até mesmo de suporte. Com base nesse tipo do chamado, você também pode afinar um pouco mais esse critério de priorização dos chamados. Então, tendo um serviço e um chamado de incidente sobre esse serviço, automaticamente você vai dar mais prioridade do que um chamado que refere-se a uma melhoria no serviço que pode ser planejada ou uma requisição com base nesse serviço, por exemplo, a criação de um usuário para esse serviço e assim por diante. Então nós temos já dois critérios, o primeiro seria o serviço, o segundo seria o tipo do chamado ao qual esse serviço se refere. Como ainda pode existir uma concorrência e um empate na priorização, pode-se ainda ir para um nível um pouco mais baixo de detalhe, onde pode-se observar a categoria ou o assunto, como você quiser tratar. Então eu tenho lá um serviço de e-mail, por exemplo, ele teve um incidente e o incidente foi relativo a um problema no envio de e-mail de todos os usuários. Então eu tenho lá um problema com relação a envio de anexos ou coisa do tipo. Então, com base nisso, eu posso, com base nesses assuntos, posso definir SLAs ou tempos específicos para fazer esses atendimentos. Já, por exemplo, se eu tenho uma requisição de serviços, por exemplo, o serviço de e-mail tem uma requisição de serviço, uma solicitação para a criação de um usuário. Com base nisso, eu posso dar um outro tempo para esse atendimento. Depois, então, de eu ter definido esses três critérios, se houver ainda um empate na definição desses serviços, ou seja, se alguns chamados estiverem com esse mesmo critério, eu posso ainda desempatar com relação ao impacto que o chamado que está sendo colocado para a central de serviços tem com relação ao serviço como um todo, com relação aos usuários. E, nesse sentido, pode-se facilmente
determinar o impacto como atrapalhando ou prejudicando o trabalho de um usuário, atrapalhando ou prejudicando o trabalho de um departamento ou até mesmo do negócio como um todo. Então pode-se definir situações de impacto sendo situações relativas à abrangência ou impacto propriamente dito que o chamado tem sobre o próprio serviço, os próprios usuários ou o próprio negócio, a organização de uma forma geral. Tem-se que levar em conta que a priorização dos chamados deve considerar o negócio ou os serviços do negócio como um todo, e não apenas os interesses de um ou de outros usuários. Desta forma, o negócio é tratado com prioridade e o que mais prejudicar o negócio é atendido primeiro. Isso é importante, pois você pensa de forma estratégica e uma TI, pensando de forma estratégica, ela acaba com certeza agregando muito para o próprio negócio. É importante também que essas regras de priorização sejam conhecidas, sejam divulgadas durante a empresa para que a TI ou a central de serviços tenha a autoridade de poder alterar as priorizações dos chamados de acordo com os acontecimentos. Não pode-se dizer que um chamado está em quinto lugar na fila para ser atendido, porque um outro chamado pode entrar depois e tomar o lugar desse ou ir até mesmo para o topo da fila em função do impacto, do tipo e do serviço que foi afetado. Então, ter esse apoio, ter a transparência nessa divulgação toda, o atendimento claro, vai fazer com que os usuários entendam a priorização e também dessa forma compreendam e aceitem mais, de uma forma mais tranquila, quando um chamado dele cai ou sobe de posição no ranking, no enfileiramento dos chamados. Obrigado por acompanhar nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se. Nós vamos gravar agora muitos outros vídeos aí que podem ajudar você nas dicas do seu dia a dia aí para a sua central de serviço.